Você vai ouvir agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, gravada na Assembleia de Deus do bairro Laranjeiras, Ministério Belo Horizonte. No primeiro, Vencendo pela Palavra, realizado entre os dias 21 e 28 de fevereiro de 2010. Abra seu coração e receba a Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Nós vamos falar lento, irmãos, porque o calor está forte, senão nós vamos sair aqui todo ensopado, né? Queremos agradecer os irmãos pela saudação de bem-vindos, agradecer ao irmão Francinelli por ter mandado ali o missionário na sexta-feira, né? A coisa lá teve muito boa, graças a Deus, e nós estamos aqui pela graça de Deus também, agradecidos a Jesus e ao Senhor. Eu falei para os irmãos na igreja, a gente quase não está podendo sair, meus irmãos, os trabalhos são muito, e a idade da gente também já não está muito baixinha, já está lá com 70 quilômetros rodados, né, graças a Deus. Então a gente hoje está deixando mais o trabalho nas costas dos moços mais novos, e a gente, pela graça de Deus, quando alguém pergunta, o que o senhor está fazendo agora na igreja? Eu falo, eu agora estou soprando feridas. Fala, soprando ferida? É, sou soprador de ferida. Alguém chega, ai, vem cá, querido, fala assim, não, nós vamos vencer, soprando ferida, agora soprando ferida, né? Aquele tempo que a gente andava até, né, querido? Isso aqui hoje virou uma cidade, né, Francinelli? Isso virou uma cidade, ser menino, irmão lembra? Naquele tempo que nós vínhamos a pé para aqui debaixo de chuva, para Citrolândia, para Colônia, né? Naquele tempo que não tinha esse privilégio até de polícia tomar conta da igreja, né? Levava pedrada em Betim, placa da igreja ia parar no pescoço de Judas, lá no centro da cidade, né? Isso aqui era negro. Aleluia, saía homem de Deus, ia lá, buscava, pregava ainda para o povo, etc, e voltava, né? Hoje acabou, hoje graças a Deus há muita liberdade para pregar o evangelho, né? Apesar das circunstâncias, nós vamos, meus irmãos, ler um versículo na palavra de Deus, e depois, o que o Senhor nos permitia deixar com a igreja nessa noite, nós vamos deixar, na graça de Deus, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aleluia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 23, tema dos irmãos é uma benção, né? Vencendo pela palavra, aleluia. A palavra hoje está tendo pouca prioridade, né, meus irmãos? Hoje está sendo invertida, né? Lucas, capítulo de número 23, graças a Deus, oh glória. Todos acharam, amém? Graças a Deus. Bendito seja Deus. O versículo 39, o 40, e o 41, e o 42, e o 43, que diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, disse, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com juízo, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, bendito é o nome do Senhor. E no Apocalipse capítulo 19, o versículo 7, está escrito assim, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, bendito é o nome do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça, fazer mais uma oração. Meu Deus, meu eterno, meu Senhor, muito agradecido, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, junto ao Teu povo, Pai, com essa grande responsabilidade, Pai, de deixar da Tua parte nesta noite uma palavra, Pai. Venha nos ajudar, nos orientar no transcorrer destes momentos, não deixa falar nada de nós mesmos, mas também não deixa omitir nada, Senhor, daquilo que tens a dizer à Tua igreja nesta noite, aos nossos corações.
Jesus. Abençoe cada vida, Senhor, que tem vindo participar desse trabalho programado, onde a Tua palavra está em prioridade. Pai, nos ajuda e nos abençoa, que em tudo possamos, Senhor, ser abençoados pelo Senhor nessa noite e sairmos daqui mais crentes e mais esperançosos para a Tua volta. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, agora e sempre. Todos digam amém, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos, graças a Deus, numa noite abençoada, conforme já temos acabado de falar. As irmãs já têm cantado, conjunto coral, hinos avulso e tudo muito bonito. Mas a palavra de Deus, quando ela é aberta, Deus então vai falar conosco, apesar dos louvores também falar. Mas aqui é a ética do culto, certo? É quando a palavra é aberta, é que Deus estará com a sua boca aberta, falando para a igreja aquilo que Ele deseja falar. Bendito é o nome do Senhor. Olha, queridos, eu tenho trago comigo uma grande preocupação nesses dias, em muitos lugares que Deus tem me permitido passar. Por quê, irmão William? Porque nós estamos vivendo dias difíceis para a igreja. Por que, irmão William, que os dias são difíceis para a igreja? Porque a volta do Senhor se aproxima. E só não vê isto quem não está ligado no céu. Mas quem está ligado no céu deve observar que até a natureza já está enjoada com isto aqui embaixo. Já está revoltando com esse negócio aqui embaixo. E traduzindo-se a palavra para o lado da igreja, a coisa ainda pesa mais, queridos. Ainda pesa mais por quê? Porque nós que viemos pela graça de Deus de 50 e alguns anos servindo ao Senhor, nós temos chegado a um consenso que as coisas mudou muito. E mudou para pior. Bendito é o nome do Senhor. O evangelho hoje está muito mais difícil de ser pregado do que naqueles dias que se levava pedrada, do que naqueles dias que a polícia não preocupava em cuidar de crente e olhar para crente. Crente não passava de louco, que andava com a Bíblia debaixo do braço. Mas hoje está muito mais difícil. Por que está muito mais difícil, irmão William? Porque enquanto naqueles dias nós éramos perseguidos, havia dificuldade, tinha pessoa que não tinha coragem de carregar a Bíblia. Em Betim mesmo, meus irmãos, há 53 anos atrás, para carregar uma Bíblia da capa preta, porque hoje tem capa verde, capa amarela, capa rosa, não é capa azul. Para carregar uma Bíblia de capa preta naquele tempo, era preciso de, além de ser crente, ter fé e coragem. Sabe por quê? Porque os insultos eram de esquina em esquina. Mas também quando você assentava perto de uma pessoa para falar com ele que ele tinha necessidade e você falar com ele de Jesus, você ganhava ele para o Senhor na hora. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, porém, ficou mais difícil. Ficou, irmão William? Ficou. Por quê? Por causa da falsificação da palavra que nós vivemos em nossos dias. Coloque isso no coração. Não é mensagem para barulho nem para sensacionalismo, mas de realidade, para preparar corações, para encontrar com o Senhor. Prestem atenção, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vivemos dias de falsificação, inversão de valores. Dá uma observada no tempo, nós vamos correr um pouquinho, porque tem muita coisa bonita aqui. Dá uma observada no tempo hoje, meus queridos, como é fácil ser evangélico hoje. Dá uma observada, como é fácil ser evangélico hoje. E eu venho observando isso principalmente nessa época nojenta que se chama carnaval, ou festa da carne, bendito é o nome do Senhor, que é o tempo que a minha alma mais entristece. Sabe por quê? Porque é o tempo que Deus é mais afrontado pelo homem, num tempo tão perigoso, que tudo indica que o Senhor está voltando. A natureza fala para o homem, as fontes das águas falam para o homem, esse calor causticante fala para o homem, as aves falam para o homem, as pestes falam para o homem, as enfermidades incuráveis falam para o homem. Ele não atende e não atenta para esta verdade. Continua o mesmo dos dias de Ló e dos dias de Noé. Nos dias de Noé, a nossa geração daquele tempo, ela se identificou pela brutalidade, pelo crime, não é verdade? Pelo crime generalizado, pela brutalidade. Olha bem como era fácil matar naquele tempo. Preste atenção, igreja querida.
Levante os olhos para o céu. É tempo de olhar para cima. É tempo de estar preparados, porque preparados ou não, Ele virá. Ele virá. Vocês têm uma programação aqui para esta semana, mas a cada momento que encerrar essa programação, quando for falar no culto de amanhã, fala assim, se Ele não voltar, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Bendito é o nome do Senhor. E os dias de Ló se caracterizou pela imundície. Bendito é o nome do Senhor. Quando desafiavam a Deus por meio da imundície e imoralidade, de uma forma tão tremenda que quiseram abusar até de anjos. É diferente os nossos dias? É diferente os nossos dias? Ei? É diferente os nossos dias? Ligue o rádio, é diferente, e Deus não está tolerando isso mais. Sabe o que é que ainda está privando de o céu ainda não ter aberto, e o Senhor ter descido e buscado a sua igreja? Porque a sua misericórdia é maior do que o pecado do mundo todo, e porque ainda aqui, nessa terra nojenta e suja, não tem apenas um Noé, ou apenas um Ló, mas tem ainda uma multidão que levanta na madrugada e põe a boca no chão para buscar o Senhor. Porque senão já não tinha mais nada aqui. E observando por onde tenho passado, até mesmo em nossas igrejas, dá uma observação, olhem bem, vocês estão em silêncio, que é para ficar em silêncio mesmo, porque é para ouvir, porque isso é coisa, isso é documento para a última hora. Até mesmo em nossas igrejas, você observa, tem 3 mensagens específicas que ela formava o caráter do bom pregador no passado. Era Calvário, batismo com o Espírito Santo e a volta do Senhor. E essas 3 mensagens obrigavam homens e mulheres a levar lenço para a igreja. Sabe por quê? Porque quando elas eram pregadas, ninguém saía sem chorar. Mas a inversão de valores em nossos dias, tem uma profalada teologia, observem bem, rodando por aí, uma profalada teologia, veja bem, vamos falar mais aberto, não vamos resumir não, é teologia da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, prosperidade do carro novo, da fazenda, do sítio, disso, daquilo, daquilo outro, e nada de céu. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, por onde temos passado, temos visto isso, nosso povo ajuntando para orar por bens terrenos. Meus queridos, dá uma observada aqui, queridos, se toda a razão da nossa fé estivesse especificamente agarrada nessa terra, nós seríamos os mais miseráveis que estiveram e que estão na face da terra. Sabe por quê? Ainda poderia vos dizer uma coisa, nós éramos mais miseráveis do que um frango abatido ou do que um peru em véspera de Natal. Você sabe por quê? Porque um frango abatido se mata e come, isso é a razão da sua vida. Um peru de Natal é a mesma coisa, mas o homem não. O homem tem uma alma, bendito é o nome do Senhor, e tendo uma alma, bendito é o nome do Senhor, foi ela que desenfeitou a glória de Deus, que mexeu com toda a hierarquia do céu, que trouxe Jesus até aqui, num plano bonito, num plano maravilhoso, para poder salvar a humanidade, das quais eu era um, você era um, nós éramos um, e estamos aqui hoje por causa da bondade do Altíssimo, que desenfeitou a sua glória, e mandou aqui Jesus. Então nós seríamos os mais miseráveis se estivéssemos agarrados aqui, preocupados em construir na terra. Oh, meus queridos, não tem mais paraíso na terra. Não, senhores. Não tem mais paraíso na terra. Irmão William, o senhor está ficando doido ou muito velho? O senhor perdeu o gosto pelas coisas daqui de baixo. Antigamente, realmente, o crente era chamado de doido, mas hoje não. Porque nessa famigerada teologia, tem evangélico para todo gosto, e vocês prestem atenção para saber separar uma coisa da outra. Tem evangélico para todo gosto, tem evangélico que tem 2 camisas. Durante esse carnaval ele participou do bloco, que diz que era o bloco de evangelização para Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, queridos. Que o sangue de Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Quanta profanação, queridos, quanta imundície. Queridos, quanta coisa nojenta, quanta porcaria.
E ainda encontra homens que às vezes os apresenta dentro de templos. E em vez de convidar o Senhor, convida eles. É o fulano que vai estar aqui, é o cicrano que vai estar aqui, é o bertano que vai estar aqui, é o cantor X, que é lá de fora, que sei que tem lá. Ele chega ali, canta, bate em palma e etc. Mas quando é no outro dia, ele está no programa do fulano ou do cicrano, cantando uma música evangélica e cantando outra daquele tempo dele de boemia, porque ele tem duas camisas. Tem uma camisa que ele se apresenta como evangélico e tem uma camisa fedorenta e suada, que ele trouxe lá de fora e não conseguiu despir dela até hoje, porque para despir dela tem que aceitar a Jesus de verdade, tem que ter compromisso com a palavra. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Ela é simples, maravilhosa, gloriosa, e o plano de salvação ele espelha no Calvário. Que coisa mais linda, que coisa mais tremenda. Oh, o homem não precisa de ouro aqui embaixo, o homem não precisa de prata, como Pedro falou, aquele homem na porta do Formosa. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Ô teologia miserável, para onde quer que você vai com sua busca de ouro? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, no nome de Jesus Cristo Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo. Levanta-te e anda. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele usa ouro, porque aqui no mundo, enquanto ele estiver aqui, ele vai ser obrigado a isso. Ele depende de prata, porque enquanto ele estiver aqui, no vai e vem da vida, no compra e vende da vida, ele vai precisar. Mas para o céu ele não precisa de ouro, porque o ouro e a prata é do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O mar com toda a sua formosura é do Senhor, os grandes oceanos é do Senhor, as baleias lindas que flutuam sobre o oceano é do Senhor, o céu que manifesta a glória de Deus é do Senhor, que fala conosco é do Senhor. O homem precisa é de salvação. Aí sim, a única coisa que falta ao homem na face da terra é salvação. Por que salvação? Porque ele tem uma alma e a alma não morre. Querido irmão William, o senhor está enganado. Está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Ah, muito bem. Mas aqui fala de uma morte muito pior do que essa aí que nós conduzimos antes, querido, e colocamos na tumba e podemos visitar todo ano. Aqui fala de uma morte, daquela separação definitiva com Deus, que nós podemos chamar também de morte eterna. Mas o que o homem precisa é de salvação. Isso ele precisa. Não é de sítio, não é de fazenda. Isso aí, se você puder ter, querido, não é pecado não, viu, meu amado? Não estamos pregando contra você que tem seu sítio, tem seu carro novo, nós estamos pregando contra a falsificação ideológica da palavra de Deus, que leva o sacrifício da cruz e o plano mais lindo que o homem já viu na face da terra a ser relegado à porcaria como cobre, ouro e chumbo. E o reino de Deus não é isso, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, é paz, é alegria nesse glorioso Espírito que move na igreja. Esse é gozo e a salvação que o homem precisa. Eu gostaria que um miserável desse chegasse na cruz para pregar para aquele ladrão prosperidade, para aquele ladrão que estava pregado da direita de Jesus, para aquele que estava na esquerda, que representa duas classes de pessoa. Eu gostaria que ele fosse lá pregar para ele, para ver de que é que aquele homem estava precisando. Com as suas mãos pregadas, a sua ficha chegou a um ponto, chegou a um limite que não mais teve regra que pudesse dar-lhe uma liberdade. Então ele se tornou maldito para a sua sociedade. E a única maneira de varrê-lo do seio da sua sociedade seria a morte de cruz, porque maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E lá estava ele, o Dimas de um lado, o Gestas do outro, e no meio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o que o homem precisa. Bendito é o nome do Senhor.
O homem não precisa de outra coisa. Isto aqui é um retrato falado, maravilhoso, que deixa-nos à vontade para falar da glória de Deus nessa noite, porque não tem nada mais bonito nesta vida do que a imagem do Calvário. Não tem, queridos. Preste atenção, que coisa maravilhosa. É disso aqui que o homem precisa, porque ele estava crucificado. E o que tem de gente crucificada ao nosso redor hoje não é brincadeira. Tem gente crucificada demais da conta. Então esse homem precisava de salvação. E olha bem que coisa maravilhosa. Ele representa aqui, esse moço da esquerda e o moço da direita, representa duas classes de pessoas, meus queridos. E você, eu, nós, defrontamos com essas duas classes de pessoa no cotidiano nosso, no vai e vem nosso. Todo momento e toda hora nós defrontamos com essas duas classes de pessoa. Mas que coisa maravilhosa, é o poder da revelação da palavra, quando ela chega no coração, falada com convicção. Bendito é o nome do Senhor. Ali estava esse moço, pregado, uma à direita, uma à esquerda. Ele não tinha mais como saltar uma janela. Não tinha como mais assaltar alguém nos caminhos desertos que ele circundava Jerusalém e demais circunvizinhança. Ele não tinha como, porque ele agora estava pregado. Dentro de alguns minutos, cravos, por certo, causaria-lhe uma gangrena e quem sabe um colapso ou uma parada cardíaca, e ele estava morrendo. E ele sabia que para ele família havia acabado, sociedade havia acabado, tudo havia acabado. Mas olha aqui uma coisa, um peso de responsabilidade que cai sobre a igreja. Enquanto não sei se estava lá fora antes de ser preso, ou se depois de lá dentro do presídio, ele ouviu falar que aquele Jesus maravilhoso, que estava ali no meio da cruz, pendurado ali no meio, não era ladrão, não era salteador, não era um malfeitor, não era nada disso, mas ele era o rei dos judeus, ele era Jesus, o salvador do mundo, ele era o Cristo que devia vir ao mundo. E aquele ladrão então ouviu, e ele estava ali, por certo, sentindo a dor transpassando a sua alma e o seu coração, e quem sabe, sem direito de pedir nem um copo d'água. O mais que ele podia pedir mais rápido é que uma gangrena ou um ataque cardíaco pudesse o matar de repente. Mas de repente ele olhou para o meio. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é o que o homem precisa. Ele olhou para o meio. E quando ele olhou para o meio, ele viu seu companheiro, abnegado, ladrão que estava ali crucificado, que também dependente da misericórdia, mas que a revelação da palavra de salvação, ela não chega a todos. É porque para alcançar a todos, ela tem que ser pregada, mas tem que chegar no íntimo do coração, ser dosada de fé, e depois de ser dosada de fé, haver convicção para poder aceitar o Senhor. É o tipo da pessoa dura, aquele homem que estava à esquerda, é aquela pessoa que às vezes convive com o irmão na sua vizinhança, com a irmã, 10, 15, 20 anos, te ouve na tua casa levantar cantando hinos e deitar cantando hinos, você convidar para a igreja quantas vezes, e ele diz para você: eu estou bem aonde estou, crucificado aqui aonde eu estou muito bem, aqui da forma que eu estou indo muito bem, às vezes arrasado pelo pecado e pelas misérias e consequências do pecado, morrendo a prestação, à beira de um colapso espiritual, mas ele não cede, porque ele é duro de coração. Agora o Dimas identifica aquele pecador que ainda não vê Jesus, porque não teve uma oportunidade. Bendito é o nome do Senhor. Mas no momento que essa oportunidade chega, ele vem correndo de braços abertos ao Senhor. Esse moço representa aquele moço. Olha bem que coisa tremenda. O Dimas olhando para Jesus, por certo ele tinha ouvido, ele repreendeu seu companheiro e diz assim: oh, tu não temes a Deus? Irmãos, isso é revelação. Isso é revelação. O homem que ele estava vendo ali no meio, apesar de ser o justo Cristo, coberto de sangue, apanhando por mãos de iníquos, a sua carne já estraçalhada, uma coroa de espinho na cabeça, mas a visão de Deus, o poder da palavra, que por certo chegou aos ouvidos e desceu o coração daquele moço, pôde fazer ele entender que quem estava ali no meio era muito diferente deles. E ele então diz o seguinte: tu não temes a Deus? A primeira coisa que ele viu no Senhor, Deus. Olha, tu não temes a Deus.
nem estando igual sentença, depois ele viu a inocência do Senhor. Ele diz, olha, nós com justiça, viu as suas injustiças, nós com justiça estamos aqui pelo que os nossos crimes merecem, mas este aí nenhum mal fez. Reconheceu o senhorio de Cristo. Senhor, reconheceu que ele é o dono do céu. Lembra de mim que ele é rei, quando eu estiver no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Oh, salvação maravilhosa! É que a humanidade precisa. A humanidade não está precisando de ouro e nem de prata, mas está precisando de salvação. Sabe por quê? Porque também, olha aqui uma coisa, nem todos estão preparados para ser rico. Vocês lembram do rico lá no Hades? Lembra? Nem todos estão preparados para ser rico. Você lembra do rico lá no Hades? Que ele levantando foi rico, enquanto era rico, Lázaro chegou ali. Nem todos estão preparados para ser rico, irmão. Tem pessoa que se ele for rico, aqui embaixo, ele perde todas as riquezas celestiais que ele tem lá em cima. Então é muito melhor ser pobre como a igreja de Esmirna, mas ser rica da graça de Deus, ser rica do poder de Deus, ser rica da bondade de Deus. Tem pessoa que não pode ficar rico. Se ele subir num tijolo, ele faz discurso. Veja bem aquele jovem. Quem lembra daquele jovem? Bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Não tem um bom somente que é Deus. Sabe os mandamentos? Sei, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, etc. Assim sucessivamente, etc. Me falta ainda alguma coisa? Falta. Vai e vende o que tu tem e vem, segue-me e te darás, ou te darei um tesouro no céu. Diz que aquele jovem saiu entristecido porque era possuidor de muitas riquezas. Nem todos podem ser ricos aqui embaixo, mas enquanto aquele jovem relegava o céu por umas moedas micha de prata, nós vemos também ali a mulher de Cusa, né? A Susana, uma mulher riquíssima, uma mulher cheia de dinheiro, mulher do procurador de Herodes, que tinha a seu cargo todo a fortuna de Herodes na mão. Aquela mulher servia ao Senhor com seus bens e está escrito o seu nome para a memória sua no livro de Deus, porque o dinheiro estava por baixo dos seus pés e não por cima da sua cabeça, porque por cima da nossa cabeça deve estar Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele ladrão ouviu, ele ouviu. Nós estamos chegando ao final. E aquele ladrão viu, e o que eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite, nós não vamos ter como concluir os 2 pontos, o Espírito Santo, e lá no Apocalipse, onde a igreja, veja bem, mas nós vamos concluir pulando para o Apocalipse, veja bem aqui, aquele ladrão ouviu, alguém falou com ele, irmãos, que silêncio é esse na igreja? Isso é de Deus, irmãos. Sabe por que a igreja crescia tanto no princípio? O ladrão ouviu. Sabe por que a igreja crescia tanto no princípio, apesar da dificuldade? Porque as irmãs do coral falavam, aleluia, as crianças falavam de Jesus, os velhos falavam de Jesus, os anciões falavam de Jesus. Os pequenos, os gravata curta falavam de Jesus. Os doutores da igreja falavam de Jesus. E hoje, oh, como temos mudo na igreja, bendito é o nome do Senhor. Agora eu quero deixar para você aqui uma palavra de reflexão. Porque é a palavra que Deus pôs no meu coração e ela não pode voltar comigo, porque eu não posso engolir ela. Você, depois da salvação e do batismo com o Espírito Santo, o mergulho no Espírito, que são experiência para aqueles que recebem a Cristo. Você quer ter grandes experiências com Deus? Faça um propósito a Deus a partir de hoje, da seguinte maneira, aproveitando esse vencendo pela palavra. Faz um propósito a Deus de falar ao menos uma pessoa por dia. Peça a Deus essa oportunidade de falar ao menos uma pessoa por dia. Você vai ver que circunstâncias mais esquisitas que vai acontecer na sua vida, mas você nunca viu experiência tão grande que você vai ter na vida, depois da salvação e o batismo, do que quando se dispõe a falar de Deus. Esse ladrão nunca reconheceria o que ele reconheceu, se ele não tivesse ouvido. Em uma ocasião eu coloquei num propósito a Deus, pedindo a Ele, Senhor, me dá uma oportunidade de falar ao menos uma pessoa por dia.
E desde lá para cá, deixa eu contar a vocês, que nós estamos chegando ao final para orar, o que tem acontecido na minha vida, para deixar para vocês aqui nessa noite, que Deus tem feito. Eu trabalho entregando prótese a essas dentistas ricas em Betim, e peço a Deus sempre uma oportunidade, para falar ao menos uma pessoa por dia. Os irmãos nunca viram lugar de gente tão sofredor, como nessa camada social mais alta. Ô lugar de gente sofredor. E dentre todas as oportunidades que Deus tem me dado, eu vou contar as mais recentes, que são 2 ou 3 mais recentes. A mais recente, você quer a oportunidade de ver Deus operando e de ver grandes experiências com Deus, se dispõe a falar, a convidar, para trazer para a igreja, trazer para a presença de Deus. Mas não convida para trazer para aqui, veja bem, para ficar rico, bendito é o nome do Senhor, para comprar casa, para comprar carro, não. Convida para vir para aqui, para entrar no reino de Deus e deixar que todas as outras coisas sejam acrescentadas depois. Bendito é o nome do Senhor, porque a prioridade é o reino de Deus. Oh, glória! Há poucos dias, um ano, cheguei num consultório para entregar o serviço, chama a doutora Elaine Matozinhos, e ali ela estava chorando pela manhã. Quando foi meio-dia que eu cheguei novamente, ela conversando com a secretária e tampando o rosto para não ver ela chorar. Quando foi à tarde, que eu entrei ali, tinha pedido o senhor oportunidade, aquela mulher chorando novamente, e eu cheguei até perto, olhei, entreguei a peça, recebi a notinha e ia saindo duro. Mas quando eu cheguei no portão lá fora, Jesus falou comigo assim, volta. Aleluia. Volta. Volta e fala com ela. Eu pensei, meu Deus, ela vai dizer que eu não tenho nada com a vida dela. Volta e fala com ela. E eu voltei. Quando voltei, ela está lá escadainhando. E eu disse, doutora, bom dia novamente. Ela falou, bom dia. Boa tarde novamente. Falou, boa tarde. Escuta, eu sei que a senhora poderá até dizer que eu não tenho nada com a sua vida, que a sua vida é sua e etc. Mas escute uma coisa. É a terceira vez que eu entro hoje no seu consultório e te encontro chorando. E ninguém chora por acaso. Atrás de um choro tem sempre uma razão. E eu queria pedir à senhora uma oportunidade apenas para me orar para a senhora. Hoje, aqui, agora, seja lá qual a causa, para a senhora ficar conhecendo o meu Deus. Porque Ele vai mexer na sensibilidade do teu coração e na sua causa. E você vai ver como Ele é bom. Ela falou, vem cá dentro, senhor William. Falei, não, vamos orar aqui mesmo. Aqui a senhora recebe todo mundo. E por que não podemos receber Jesus aqui? Vamos orar aqui mesmo. E começamos a orar. E quando terminamos a oração, tinha uma outra loura com a cabeça no chão, com o cabelão louro rolando lá no chão, ajoelhada orando. Tinha uma outra mulher encurvada do outro lado orando. Irmãos, como precisamos falar. Bendito é o nome do Senhor. Precisa falar. A palavra é boa, mas não podemos guardar só para nós. É preciso falar. 3 dias depois, segure aí um pouquinho. Segure aí um pouquinho que o negócio daí é melhor ainda. 3 dias depois eu cheguei ali. Ela veio me encontrar sorrindo e falou, seu William, o senhor sabe por que eu estava chorando aqui a dia? Eu falei, de jeito nenhum, só Jesus. Só meu Jesus. Ela falou, é que o senhor está vendo que eu já sou uma coroa de idade bem elevada. E o meu desejo maior era um neném para dar para o meu marido, porque eu amo tanto o meu marido e era o sentimento do meu coração. E ele estava com 8 meses depois de um tratamento longo e caríssimo. E sabe o que me aconteceu? Começou a chorar novamente. Quando eu chego lá agora, já perto do neném nascer, ele estava morto no meu ventre. Eu disse, é só isto, é. Então a senhora conversou com o homem certo. A senhora conversou com Jesus. Segura que a senhora vai ver quem ele é. Resumindo, sabe o que está acontecendo agora? Ela está com o neném já com quase 1 ano e vai levá-lo lá na igreja para a igreja conhecer. Para a glória de Deus! Eu falo, você fala e ele cumpre. Calado nós não veremos a glória de Deus, porque o maior sentimento de Deus é almas. É almas.
É o sentimento maior do coração de Deus, é almas. Porque diz o sábio que o valor da alma excede os rubis. E o Senhor disse que ela vale mais do que o mundo todo. Eu vou contar agora só mais uma agora de um desviado. Para os irmãos verem que é preciso falar. Vinha com o Sérgio há pouco tempo, todos conhecem o evangelista Sérgio. Presbítero Sérgio, vinha com ele no seu carro, no seu Opala velho. Quando fomos chegando de Citrolândia para cá, um guarda está lá parado, em frente à barreira rodoviária. Eu tinha pedido ao Senhor uma oportunidade para falar ao menos uma pessoa dessa palavra maravilhosa. E lá está o guarda lá com o dedo no queixo. O Sérgio bateu aqui, ficou aflito, bateu de cá, não parar agora, meus queridos, e diz assim: ah, irmão William, eu falei, o que foi? Eu esqueci documento meu e do carro em casa, e agora? Eu falei, segura que nós estamos a serviço do rei. Aleluia. Ora que nós estamos a serviço do rei. Não ir mais, ora que nós estamos a serviço do rei. Fomos aproximando, irmãos. Quando fomos aproximando, o guarda levou o dedão. Costa. Eu falei, agora? Eu falei, estamos a serviço do rei. Nisso veio mais 2 carros, irmãos. Mandou o segundo parar e o terceiro. E foi atender o segundo e o terceiro. Passou 5, 10, 15 minutos. E ele está lá atendendo e o Sérgio ficou bravo. Virou assim, mas são forgado. Manda parar e larga aqui nesse sol. Eu falei, está dando tempo para orar, porque estamos a serviço do rei. Deus tem coisa para fazer nesse negócio. Aleluia! Deus tem coisa para fazer nesse negócio. Ora! Depois que ele atendeu tudo, ele chegou e fez com o cotovelão em cima do capô do velho Opala. Tum. Quando ele baixou a cabeça, Deus me deu a palavra. Eu tinha pedido, eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia. Eu falei, essa madrugada orei pelo Senhor. Diz o quê? Eu falei, essa madrugada orei pelo Senhor. E o senhor não me conhece? Eu falei, sim, mas Jesus conhece. E Ele sabe a sua necessidade. E eu, nas minhas orações às madrugadas, uma casta que eu não esqueço são as autoridades constituídas. E nessa madrugada eu orei pelo Senhor. E ele disse, eu posso pedir ao Senhor uma coisa? Baixou a cabeça, fez assim. Quando ele fez assim, eu vi a hora que seu rosto, seus olhos azuis encheu de lágrimas e pingou cá no queixo. Ele falou, posso pedir ao Senhor uma coisa? Falei, pode. Meu nome é Loyola. Todas as vezes que o Senhor for orar, o Senhor ora por mim e minha família. Falei, é um compromisso. Ele falou, vai embora. 7 dias depois, agora. Olha bem. Você quer experiência com Deus? Fala essa palavra. 7 dias depois, o Sérgio comprou um queijo em Bicas. Ficou tão alegre e falou, vou levar esse queijo para o Loyola. E chegou lá, entrou. E chegou, falou, quer de Loyola, está aí? O moço atendeu, falou, Loyola? É. Uai. Você não ficou sabendo? Não, senhor, eu não passei mais aqui. Você é amigo dele? Sim, a gente ficou conhecendo ele aqui na beirada. Você não sabe? Ele está internado no hospital entre a vida e a morte. Ele era desviado e Deus estava lhe dando uma oportunidade de voltar breve, porque ele só tinha mais 7 dias para chegar no hospital, confessar o Senhor como Salvador e partir para a eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Fala em nome de Jesus. Propõe, fala em nome de Jesus. Eu não vou contar mais que o tempo não dá, mas tem coisas ainda maiores. Mas fala, você quer experiência profunda com Deus? Se torna um vaso falante nas mãos do Senhor. Solta nas mãos do Senhor. Fala, oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória. Vamos colocar de pé, são 9 horas, querido. Vamos orar a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, se a igreja falasse, oh glória. Se a igreja falasse. Ah, se eu tivesse tempo de vos contar experiência do Senhor, preparar lugar no ônibus e assentar com pessoa que acabou de enterrar o antequerido louco, com a roupa toda rasgada no corpo, preparando para um suicídio, e Deus levou ele para Santos Dumont, salvo, com papel na mão, para ingressar na igreja de Deus. Fala de Deus, bendito é o nome do Senhor, é preciso falar.
O papel maior do Calvário é salvação, não é dinheiro, não é ouro. Deixa os loucos formar Laodiceia. Deixa os loucos construir Laodiceia. Deixa os loucos levantar palácio. Deixa os loucos comprar carro bonito. Deixa eles comprar avião a jato. Deixa eles viajar para os litorais e para as praias. Mas você prepara para viajar para o céu. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória! Porque você não vai preocupar em deixar nada para trás. Senhor meu Deus, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. Pai, aqui está a tua igreja, aleluia, nesta noite maravilhosa, Pai, quando a tua palavra é a prioridade, Pai amado, Pai querido, abençoa cada vida aqui, transforma-o num veículo de velocidade, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, para levar a tua palavra, Pai, aleluia. Abençoe, Senhor, os dirigentes dessa igreja, dá-lhes a bênção e ajuda, ó Deus, no propósito desta igreja com as almas, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus Cristo, amém. É melhor obedecer